Amém. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, graças ao Senhor por mais uma reunião ministerial, por mais uma palavra que o Senhor nos está dando nesse final de semana, né? Cada final de semana, ela tem que ter como objetivo, irmãos, nos encher-nos mais da palavra de Deus. Encher-se da palavra de Deus é encher-se, irmãos, do conhecimento da vontade de Deus. Deus, ele se transmite para nós hoje por meio da palavra, né? Como nós vemos lá em Hebreus, no Antigo Testamento, ou seja, em anos, em séculos passados, Deus, ele falou para o seu povo, né, por meio de profetas, né? A gente viu que aparecia em sonhos, visões, mas hoje Deus, ele fala por meio do seu Filho. Amém? Louvado seja o Senhor, porque o Senhor, ele não cessa de falar. E em cada era, irmãos, Deus, ele tem uma boca para poder falar aquilo que está no seu coração, para dar orientação à sua igreja, ao seu povo, a fim de que eles possam cumprir a sua vontade. Então, nas nossas reuniões, a gente sempre precisamos ver dessa maneira, para não cairmos na religiosidade, de simplesmente vir para uma reunião no final de semana e ter uma vida sem realidade. Até mesmo, eu não estou falando, irmão, sabe, com relação a pecados. Nós estamos sujeitos a pecados. Não é o fato de você pecar que você não tem realidade. Nós estamos ainda nesse corpo. Esse corpo, ele tem as suas limitações, ele é fraco, sabe? Ainda há uma vida e uma natureza em nós que é contra nós crescermos em vida, que é contra a nossa santificação, sabe, que é contra nós deixarmos esse mundo. Então, essas coisas, elas podem ocorrer, mas não podemos, sabe, o pior não é isso. O pior é você transformar a vida da igreja, sabe, irmãos, numa religião, onde você vive uma vida na semana alheia totalmente ao falar de Deus, sabe. Nós precisamos ser como aqueles discípulos no caminho de Emaús, que enquanto Deus falava, o coração deles ardia, sabe, embora eles estivessem ali, com o coração ainda incrédulo, mesmo porque Deus ordenou que após a partida dele, eles permanecessem em Jerusalém, e aqueles 2 discípulos estavam saindo de Jerusalém, mas o falar de Deus aquecia o coração deles. E em algum momento, né, que era o caso ali da ceia, onde o Senhor Jesus com eles ali ceou, né, os olhos deles foram descortinados e eles viram que quem falava com eles era o próprio Senhor. É assim que tem que ser nossa relação com a palavra de Deus. Precisamos ter esse coração, irmãos, essa oração. Senhor, quando lemos o alimento diário, quando vamos à imersão, precisamos pedir que o Senhor fale conosco. Quando Deus, ele fala conosco, irmãos, não tem como você ter uma vida indiferente. Você pode até cair em alguma fraqueza, algum pecado, mas não viver indiferente ao falar de Deus, sabe? Se você tem esse viver, se você cair, se você tem essa visão, se você tem esse viver, sabe, de realidade com o Senhor, mesmo que você caia, você rapidamente se levanta. Sabe, é como uma corrida, quando um atleta ele está correndo, a gente vê vários exemplos aí, quando você acessa aí o YouTube, né, de atletas que está correndo e aí pá, tropeça, mas só que ele tem um alvo, ele treinou para aquilo, o objetivo dele é ganhar, e mesmo que os outros estejam na frente, e aparentemente parece que não tem esperança, ele não está preocupado com isso, ele treinou para ganhar. A queda foi apenas um tropeço momentâneo, ele se levanta e começa a correr e passa os adversários e alguns até conseguem ganhar em primeiro lugar, né? Porque ele tem uma visão. E não foi a queda que o fez existir. Ele caiu. Mas se ele permanecesse caído, aí sim ele estaria derrotado. Mas ele caiu
e por ter a visão, e por ter o objetivo, ele logo se levanta e continua caindo. Então, irmãos, as reuniões nossas têm que ser dessa maneira, sabe? Venha para a reunião, não porque você não tem o que fazer em casa, não porque você encontrou na igreja um outro clube de amigos, né? Uma outra, sabe, um clube social, alguma coisa desse tipo. Não, irmãos, venha para a reunião para receber a direção de Deus. A palavra profética, ela tem como objetivo nos dar direção. E a reunião ministerial, ela tem como objetivo transmitir, sabe, a palavra profética que é falada pela boca do Senhor. Louvado seja o Senhor. E é isso que nos impulsiona a avançar. É isso que torna a nossa reunião, irmãos, desfrutável. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Essa semana nós estamos vendo, sabe, Cristo como o primogênito entre os mortos, para em tudo ele ter a primazia. Cristo, ele quer ser o cabeça, sabe, irmãos, de todas as coisas. Ele é o originador de todas as coisas. Ele não é só Cristo como o cabeça, sabe, irmãos, quer dizer que você não tem vontade própria, você não pode agir independente do cabeça. Se você tirar o cabeça, ou se algum membro sair do corpo, ele vai ficar desorientado, vai ficar desorientado. Se você não estiver no corpo, recebendo a direção do cabeça, você vai ficar desorientado. Cristo como cabeça, ele está no corpo, irmãos, para nos dar a direção. E ele dá a direção pela palavra de Deus. Ele é o cabeça. Mas ele quer também ter a primazia, irmãos, sobre toda a nossa vida. Sabe, tudo que nós formos fazer, até mesmo o nosso viver secular, Cristo, ele quer ter a primazia. Nada que você faça depois que você foi inserido no corpo de Cristo como membro, sabe, irmãos, pode passar desapercebido ou deve ser realizado sem tendo Cristo como a primazia, tendo Cristo como a fonte, o originador, a origem do que você for fazer. Por isso que muitas vezes nós metemos os pés pelas mãos quando vamos fazer determinadas coisas, sabe? E às vezes até queremos culpar Cristo por isso, né? Porque você age independente de Cristo, você não consulta o Senhor e você não dá certo no que você vai fazer e você ainda se atreve a querer colocar a culpa no Senhor. Irmãos, hoje nós temos a palavra para nos dar a direção. Como agir tendo Cristo, sabe, deixando Cristo ter a primazia em nossa vida? É nós irmos à palavra. Por onde Deus ele fala para nós? Pela palavra. Você pode até achar estranho, mas até nos nossos afazeres seculares, sabe, irmão, a gente tem que estar imergindo. Se você estiver imergindo na palavra, se você tiver um contato normal com a palavra de Deus, sabe, um contato vivo com a palavra de Deus, ele vai falar para você, irmãos, e você vai saber direitinho a direção de Deus. Muitas vezes nós queremos nós queremos ter a primazia. E queremos que Cristo concorde com o que queremos, né? Eu não sei se foi os discípulos ou foi o Senhor que chegou para o Senhor, queremos que nos dê, né? O que lhe vamos pedir, né? A gente às vezes tem essa ousadia, Senhor, nós queremos, sabe? E às vezes nós achamos que isso é fé, que isso é autoridade. Não, irmãos. A autoridade nós exercemos, irmãos, sobre esse mundo, mas não é com Cristo. Quem tem autoridade sobre nós é Deus, e não nós e Deus. Então não seja presunçoso quando vai orar ao Senhor, exigir que Deus faça. Senhor, nós ordenamos, Senhor, porque nós somos filhos seus, o Senhor tem que fazer. Conversas que o Senhor tem que fazer. Se Cristo faz o que nós mandamos, quem é que é o Senhor? Quem é que é o cabeça? Né? Quem é que é o cabeça? É Deus ou é você? Você percebe, irmãos, porque muitas vezes nós frustramos com Deus? Porque quando nós oramos dessa maneira, nós estamos ordenando a Deus que Ele nos ouça. Irmãos, quem melhor conhece as nossas necessidades é Deus. Nem você se conhece. O coração humano é enganoso. Nós vimos em mensagem ali em Açu que, sabe, depois do pecado, o engano está em nosso coração. E ele só precisa, né,
um estralo, um estopinho, uma coisa assim, para desencadear o engano em nós, e muitas vezes nós agimos de determinada maneira, achando que nós estamos seguindo a direção de Deus. Por que você está fazendo isso? Porque Deus me mandou fazer. Mas na verdade não é Deus que mandou você fazer. É os seus desejos, são as suas ambições que quer isso. Eu vou dar só um exemplo assim, um tanto insignificante. Os irmãos conhecem meu violão, né? Eu quando fui comprar meu violão foi 200 e poucos reais na época, né? 200 e poucos reais alguns anos atrás. Mas eu, né, queria um violão melhor. E aí eu fui ter comunhão com o irmão. E irmãos, eu era cheio de argumentos, né? Irmãos, o que é que você acha? Esse violão, só que o violão na época era 800 reais, né? Para aquela época era muito dinheiro, né? 800 reais. Para hoje já é, né? E esse violão assim, porque assim eu vou poder fazer assim, desse jeito, vai ser melhor assim, desse jeito. Aí o irmão assim, irmãos, é o que você precisa? Aí eu dizia assim, é o que eu quero. Mas não era o que eu precisava, mas era o violão que eu quero, né? E aí eu fui diante do Senhor, eu ponderei, eu comecei a pensar, puxa, eu vou fazer isso, eu vou me endividar, não tenho condições. Na época o salário mínimo era 120 reais e eu ganhava 60 reais, né? 60 reais trabalhando no escritório da igreja. E eu, de onde é que eu vou, Senhor? O que é que eu vou fazer? Né? Aí eu voltei atrás, talvez eu tivesse endividado até hoje. Né? O violão que eu queria não era o que eu precisava. E graças ao Senhor, irmãos, depois eu relaxei, aí eu tive paz, né? E aí eu nem precisei comprar o violão, para vocês terem uma ideia. Na época minha irmã, né, querendo esbanjar dinheiro aqui no Nordeste, né, veio para cá e perguntou o que eu queria de presente. Aí olha só o que eu estava precisando, irmãos, né? O violão, né? Quando eu fui lá, aí ela apresentou esse violão e amém. Eu estou até hoje com esse violão, né? Talvez se eu tivesse comprado outro, estava endividado e nem com ele mais estaria. Eu só estou dando um exemplo, irmãos, porque existem coisas mais complexas na nossa vida, sabe? Que nós vamos a Deus e às vezes nós insistimos tanto com Deus, que às vezes até Deus se aborrece com as nossas exigências. Mas não é o que precisamos, sabe? O que é Deus, que é Cristo ter a primazia, irmãos, é Ele dar a direção, e precisamos entender isso, não vamos cair, irmãos, na superstição, sabe, de você ficar achando que tem ali que meditar, ir para uma pedra, para uma montanha, para ouvir falar de Deus, aquela coisa, sabe, irmãos, hoje Deus, Ele fala pela sua palavra. Vá à palavra, imersa na palavra, irmãos. Se nós estivermos buscando a palavra, Deus Ele vai falar para nós. Ele vai dar a direção, sabe? Até mesmo versículos que nós achamos que aquilo não tem nada a ver, sabe? Deus Ele está falando ali às vezes conosco. Ele está nos guardando talvez. Uma irmã, enquanto lia a Bíblia, né? A sua Bíblia de manhã, ali lendo a Bíblia, aí estava lendo Gênesis capítulo 3, aí quando começou a ler sobre a serpente mais sagaz do que todos os animais selváticos, né, ali começou a ler o capítulo 3, como ela enganou Eva, aí quando chegou na faculdade, né, ela estava sendo tentada, e ela, lembrou do versículo que tinha lido, e ela entendeu, irmãos, que aquela palavra guardou, e ela entendeu que ali era a serpente enganando, seduzindo ela a praticar algo que lhe tiraria a paz, sabe, que deixaria ela desconfortável como uma cristã. E ela, claro que não falou isso para a pessoa, mas ela naquele mesmo momento repreendeu a serpente. Você não vai me enganar como enganou a Eva. Aí começou a invocar, ó Senhor Jesus. Sabe, irmãos, quando a serpente começar a falar para nós não devemos dar ouvidos à serpente, devemos ir para onde? Para o nosso marido. Quem é o nosso marido? É Cristo, Senhor Jesus. Então, irmãos, devemos ser simples, sabe? Singelos e descomplicados para potencializar tudo aquilo que Deus Ele tem dado para nós. O grande problema, essas três palavras, sabe, essa semana, irmãos, foi assim o que mexeu muito comigo, assim, que eu busquei diante do Senhor, me faz ser mais simples e singelo e descomplicado. Simples, singelo e descomplicado. Se nós formos simples,
singelos, sabe, irmãos, e descomplicados, Deus ele vai ter muito caminho em nós e por meio de nós. Ele vai ter como, por meio de nós, encabeçar todas as coisas. Cristo, ele quer encabeçar todas as coisas como cabeça, mas ele o faz hoje por meio do corpo, né? Como é que diz lá em Efésios? Efésios, capítulo 1, versículo 22, capítulo 1 de Efésios 22, diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Preste atenção o que é que esse versículo diz. Ele quer ser o cabeça, irmão, sobre todas as coisas. Todas as coisas nesse universo foram desencabeçadas ou desconectadas quando Satanás ele se rebelou. Ele não só se desconectou, ele saiu debaixo do seu cabeça que era Deus, ele conseguiu desencabeçar ou desconectar uma terça parte dos anjos que passaram a ficar sem cabeça nesse universo. Sabe o que é que Satanás é? Ele é uma mula sem cabeça. É o que Satanás ele é. É uma mula sem cabeça. Ele não tem cabeça, ele acha que é o cabeça, mas ele é uma mula sem cabeça. Mas ele conseguiu seduzir os anjos. Uma terça parte deles também ficaram sem cabeça e desconectados nesse universo. E uma vez que esses anjos passaram a estar desconectados, eles passaram a fazer todo tipo de atrocidade, sabe, de bagunça. Quando não há encabeçamento, o que impera, irmãos, é a desorganização, é a desordem, sabe? Quando há cabeça, há ordem. Louvado seja o Senhor, irmãos, porque na igreja há governo, sabe? Há ordem, porque nós temos um cabeça. Mas quando não há encabeçamento, aí tudo está debaixo da desordem. E ele conseguiu fazer isso também com a criação que aqui estava. Por isso que Deus teve que julgar todas as coisas, porque não havia encabeçamento, tá certo? E uma vez que não há encabeçamento, a terra que Deus criara, sabe? Quando a gente lê lá no livro de Jó, tão maravilhosa, sabe? Que os anjos se rejubilavam, porque Deus não criou a terra para ser um caos. Mas Gênesis capítulo 1, logo no início, no versículo 2, logo após o versículo 1, né, a gente sabe que ali tem uma grande lacuna de tempo, do versículo 1 para o versículo 2. E no versículo 2, ali dá a descrição de uma terra desolada, sabe, vazia. Mas Deus não criou a terra para ser. Por que a terra estava daquela maneira? Porque houve um desencabeçamento nesse universo, ou seja, uma desconexão. E agora a terra que Deus criara tão perfeita, em ordem, estava desolada. Mas Deus, ele não é como nós, sabe? Muitas vezes nós desistimos, não somos tão firmes em nossos propósitos. Deus, ele tem um propósito. E o propósito dele é imutável. Satanás, ele até acha que estava ali frustrando, né, os planos de Deus, que estava acabando com os planos de Deus. Ele não estava fazendo nada disso, ele não conseguiu fazer o que ele queria. E o Senhor, para poder cumprir a sua vontade, ele via que com os anjos ele não conseguiria, sabe? Deus, ele queria, irmãos, conectar toda a criação com ele. E quem ele usaria? Nós sabemos que o Filho era o conector entre a criatura e o Criador. E Satanás achava que era ele. E por ser rejeitado, foi que ele desencadeou toda a desordem nesse universo, começando por ele e pelos aqueles que estavam debaixo do seu serviço. É por isso que nós precisamos, irmãos, estar bem claro a quem nós servimos e quem é o nosso cabeça. Nosso cabeça, irmãos, não é homens, nosso cabeça é Deus, tá certo? Deus, ele fala, mas nós devemos dar atentar que aquele que fala está falando a palavra de Deus, e é a palavra que nos dá a direção, sabe? O homem, ele é falho. É por isso, irmãos, que quando nós, ultimamente, Pedro, ele tem assim, insistido e tem falado assim, irmãos, quem sou eu para fazer tudo isso? Que capacidade eu tenho para fazer toda essa obra? Sabe, o homem, ele não tem condições de fazer o que nós temos visto, irmãos, sabe, se Deus não estiver agindo, se não for Deus quem esteja falando, não tem como dar certo.
Quando é que uma coisa, irmãos, nós sabemos que é Deus quem está falando. Nós já vimos em várias mensagens, sabe, o Senhor falando lá no Velho Testamento. Quando nós vemos, irmãos, que aquilo que Deus falou está se cumprindo, é porque é Deus quem está falando. Preste atenção. É isso que não é o homem, não é a pessoa, mas é o que esse homem está falando, se isso está se cumprindo. E nós estamos vendo, irmãos, que o Senhor, Ele está sendo fiel com a sua boca e com o seu falar. E as coisas estão acontecendo, tá certo? Então aqui ele diz assim, ó: e pôs todas as coisas para debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, a igreja é quem vai ser usado para encabeçar todas as coisas aqui nessa terra. O encabeçamento de Deus sobre todas as coisas começa primeiramente por quem? Pela igreja, sabe? Começa primeiramente por você. Se você estiver encabeçado em Cristo, irmãos, tudo à sua volta vai estar também encabeçado. Olha só. Irmãos, essa cidade, uma só pessoa encabeçada já faz grande diferença. Você imagina, irmãos, vários desses membros encabeçados, como a igreja não vai avançar, sabe? Se tiver um só encabeçado, ele acaba sendo como é que eu posso dizer assim, um motivo de atraso para o cumprimento da vontade de Deus. Miriam, ela por 7 dias, ela parou o povo de Deus, por causa da rebelião. Ela rebelou-se juntamente com Arão, e Arão, né, se arrependeu logo, e só Miriam ficou leprosa. E Deus ainda teve misericórdia dela, e deixou ela 7 dias, aliás, 7 dias, né, fora do arraial, até ela ser purificada, e enquanto ela passou esses 7 dias fora do arraial, todo o povo ficou parado. A sua rebelião, sabe, a minha rebelião, irmãos, não vai ajudar nem você e nem a ninguém, só vai prejudicar o avanço da igreja, sabe? Enquanto nós deveríamos estar avançando, falando a palavra de forma desimpedida, com toda a ousadia, como Paulo falou, às vezes os irmãos têm que ficar parados tratando problemas, tratando rebeliões, tendo às vezes que ir ter comunhão, vamos ter comunhão, sabe? Irmãos, quando a gente assim está muito preocupado em ter comunhão para resolver as coisas, é porque as coisas não estão encabeçadas. Sabe, irmãos? A nossa comunhão tem que ser na palavra de Deus com o objetivo de avançar, não de ficar resolvendo problemas. Irmão, vamos, sabe, ser simples, singelo e descomplicado. Simples, singelo e descomplicado. Isso tem que ser inculcado em nossa mente. Sabe, quando você começar a ficar muito cheio de argumentos e arrazoamentos, essa coisa toda, é porque você não está, sabe, simples, não está sendo singelo, está cheio de complicações. O grande problema, sabe, o pivô de tudo isso, irmãos, é ter ficado no ouvidos da serpente, ao que ela fala. Ó Senhor Jesus. Então, Deus, Ele quer usar. Eu tenho que seguir aqui a minha sinopse, senão eu vou me perder aqui. Então, ao dar ouvidos à serpente, o homem, ele se desconectou de Deus e se conectou com a mentira e toda sorte de malignidade. Lá em Romanos 5, capítulo 12, diz que o pecado, ele entrou por um só homem, e aí a Bíblia fala que todos pecaram, ou seja, todos pecaram, é toda a humanidade que passou a nascer de Adão e Eva, eles já nasceram desconectados e conectados à mentira, a toda sorte de malignidade, de perversidade. A desconexão do homem com Deus, irmão, gerou 2 vertentes. Uma com Deus. Quando o homem, ele foi enganado pela serpente, dando ouvido à voz dela, o homem, ele passou a achar que conseguiria fazer todas as coisas desconectado de Deus, que era suficiente para isso. Isso foi o primeiro engano que Satanás, ele colocou no coração das pessoas, dali de Eva e Adão. Eles acharam que eram capazes de fazer, de cumprir, né, de viver aqui nessa terra,
sem Deus. Antes, e olha só, parece que para Satanás, Deus só se resumia em uma coisa, saber o bem e o mal. Porque quando ele diz assim, ó, se comer dessa árvore, Deus sabe que como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O homem, ele não precisa saber o que é certo e errado. Ele só precisava estar conectado com Deus. E Deus, uma vez que falasse, ele obedeceria. É tanto que os teólogos, né, os estudos da Bíblia, consideram aquela época pré-pecado, podemos dizer assim, né, que é a era da inocência. Sabe, uma pessoa inocente, inocente, acredita em tudo que os outros falam, né? Aí tem até um ditado assim que a gente sabe nada, inocente, né? Acredita em tudo que os outros falam. Mas quem é que eles deveriam ouvir, Adão e Eva? A Deus. O problema é que eles passaram a ouvir outra voz. É por isso, irmãos, que o Pedro ele tem insistido tanto, irmãos, em relação a Deus ter apenas uma boca. Deus ele tem apenas uma boca, não duas. O corpo é o melhor exemplo disso. Seria bizarro alguém com duas bocas, não seria? Seria bizarro alguém com duas bocas. Às vezes, por exemplo, há anormalidade em algumas pessoas, em alguns fetos quando nascem, e alguns nascem com duas cabeças, né? Colado num um corpo só. É muito esquisito isso, sabe? É muito esquisito. Você ser um corpo e duas cabeças, cada um com pensamento, porque eles são diferentes, né? Eles são diferentes, eles pensam diferente, embora eles tenham os mesmos sentimentos, mas eles têm né, um gosto diferente, às vezes um gosta de uma coisa, um gosta de outra, mesmo sendo no mesmo corpo, né? Você imagina só como é que é esse corpo andando. Eu não consigo nem imaginar como é que é, né, quando brigam, né? Você não vai, quem é que será que o corpo obedece? É uma coisa muito esquisita, irmãos. É por isso que Deus só tem uma boca. Irmãos, ouça apenas essa boca. Eu queria, irmãos, dar um conselho a vocês, sabe? Eu queria dar um conselho a vocês. Nós já temos muita palavra na vida da igreja. Irmãos, não fique dando ouvido muita coisa que você ouve na internet. Eu não estou, tá certo, impedindo ninguém de fazer isso. Eu não estou impedindo, eu estou falando da minha experiência, sabe? Irmãos, pastor, porque eu falar desse pastor é muito bonito, parece o da igreja. Não, parece e não é. Parece e não é. Se não está vivendo a vida da igreja, se não tem essa visão, irmãos, o falar dele não tem direção. Pode até pessoalmente lhe trazer alguma ajuda, mas não para você cumprir realmente o que Deus ele quer aqui nessa terra. Deus só tem um falar. E às vezes a gente fica dando atenção a tanto falar, sabe, na internet, a tanto pastor, sabe, e você acaba escolhendo os seus preferidos. Tem aquele que é engraçado, é bom demais ouvir esse pastor, sabe? Eu passo 2 horas ouvindo esse pastor e não me canso, né? Mas não consegue às vezes passar meia hora, 10 minutos, ouvindo falar realmente que é consistente, que dá a direção para você. Aí como é que você vai ficar? Confuso. Você não sabe se ouve esse pastor ou se dá atenção à palavra profética. E até mesmo no nosso meio, irmãos, alguns irmãos têm, sabe, discordado do que Deus tem falado, e às vezes a gente continua, algumas pessoas eu resolvi seguir, sabe, o sentimento, a mesma direção que não é que o Carlos Silva deu essa direção, tá certo? Não é, ele não deu nenhuma ordem para vocês fazerem isso é a experiência dele. E eu, sinceramente, eu prefiro nem, sabe, irmãos, alguns eu até tirei da minha lista de contato, que você vai ali, é só, sabe, às vezes não é nem crítica, mas não tem um falar que ajude você, que dê direção, que ajude você a praticar a palavra de Deus. Então não dê atenção a muito falar, irmãos. O problema foi que eles deram ouvido a outro falar. Aí esse outro falar levou eles, não, vocês não precisam de Deus. Vocês podem fazer as coisas, podem saber o que é o bem, o que é o mal. Aí no momento que eles tomaram aquele fruto, a Bíblia fala que eles vendo que estavam nus, aí passaram a ter vergonha um do outro. Antes era simples, inocentes. Seja inocente, irmão. Seja inocente, se preocupe se ninguém chegar para você, sabe nada inocente, não sabe ele, certo? Esse mundo se acha sábio,
Esse mundo, às vezes, nós estamos falando, olha para nós assim, não tem problema, irmãos, não tem problema, certo? Eu me lembro uma vez que eu esquentava demais com o Assis, quando o Assis dizia isso para mim. Não sei se o Assis se lembra disso. Né? Ele tinha o costume de dizer para mim assim, Sérgio, é porque você passou tanto tempo na vida dele que você não sabe como é que é as coisas. Aí eu, não, mas não é também assim não, Assis, né? Não sei se Assis se lembrava disso, né? Assis acha que porque eu passei 19 anos no mundo, querendo mostrar que, né, que não era inocente. Não queria ser inocente. Oh, irmãos, é melhor ser inocente, irmãos. Tá certo, irmãos? É melhor ser inocente. Sabe? Agora a gente saiu de casa. Eu vou expor aqui a Ana Lídia, né? Você deixa, nega? Você expor você? Não? Né? Para não deixar ela encabulada, eu não vou falar, tá certo? Mas nós, né, irmãos, quando às vezes ouvimos o falar de Deus, sabe, pela falta de simplicidade, por sermos complicados, sabe, já começamos a ficar emburrados, já ficamos chateados, porque não é desse jeito que eu gostaria, não é desse jeito que eu queria. E quando falar, preste atenção, as ferramentas, onde é que está? Senhor Jesus. As ferramentas que Deus nos deu na vida da igreja, você não é obrigado a fazer isso, irmãos. Você entende isso? Você não é obrigado. Se você for constrangido, sabe, é porque tem algo queimando em seu coração, algo que está assim incomodando. Mas não se sinta obrigado a fazer grito de guerra quando os irmãos aqui chamam. Isso aqui é uma prática que nós temos visto que tem potencializado as nossas reuniões, ou não tem? Nós às vezes chegávamos na reunião, eram os irmãos às vezes tudo lá fora, né? E esperávamos alguém chegar, eu não sei, para entrarmos para dentro da reunião e precisávamos esquentar o motor. Ó, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. E um olhava para um olhava para o outro olhava para um. E quem é que vai se levantar, hein? Quem é que vai se levantar? Aí, aqueles que estavam ali mais à frente, né? Como via que ninguém se levantava, e todo mundo só esperando ele levantar, né? Se levantava, vamos lá, irmão, levantar, vamos invocar. Ó, Senhor Jesus. E aquela coisa mecânica, sabe? Irmãos, depois que o Senhor nos introduziu, nos deu essa ferramenta, que é essa ferramenta da imersão, dos gritos de guerra, né? Os irmãos, até a condução tem mudado. A condução começou tão boa, mas já estava ficando já um pouco monótono, sabe? Aquela coisa, mas agora os irmãos da condução, pela palavra profética, receberam uma direção, e estão resolvendo colocar em prática essa direção. E aí não importa se tem um ou dois na reunião, já começam a fazer a imersão. E aí quando os outros entram, já entram mergulhando no rio, né? Já ouvindo o glu-glu, né? Já entram mergulhando no rio. Aí não tem como a reunião ser, né, fria, uma reunião monótona. Não tem como a reunião ser, né, chata. Eu não sei se foi lá em Afonso Bezerra, né? Sabe por que às vezes, irmãos, a gente fica sonolento na reunião? Porque a gente não participa da reunião. Mesmo vocês que estão aí na cadeira, sabe, enquanto vocês estão ouvindo, se você realmente é um com essa palavra, diga amém. Amém, amém, né? Senhor Jesus, amém. Você está ali participando. Porque eu confesso, irmãos, não é fácil passar 1 hora ouvindo uma palavra, certo? E eu até estava falando para a Lola, eu estava ruminando essa mensagem. O sábado, né, eu costumo ajudar a minha esposa e minhas meninas na faxina de casa, mas no sábado que eu estou com a mensagem, elas sabem que, né, eu tenho que ficar ali. Mais que eu pego, mas eu gosto de ter a palavra fresquinha, aí passo o dia ruminando. Mas eu não passo meia hora, já dá um sono, sabe? É um sono. Mas eu estava dizendo para a Lola, se eu tivesse com um filme aqui assistindo aqui, eu passava 2, 3 horas, 4 horas e não sentia sono. É ou não é? É porque, irmãos, a nossa carne, ela não coopera. Nosso corpo, esse corpo do pecado, ele não coopera para as coisas de Deus. Quando é para as coisas de Deus, é o corpo da morte. Está na reunião, Senhor Jesus, aquela coisa, agonia, certo? Claro que tem alguns irmãos que às vezes têm problema de coluna, se levantam, eu entendo, certo, irmãos?
Os irmãos não deixam, tá certo? Mas às vezes aquela agonia. Por quê? Porque o corpo, sabe, irmãos, e não se sinta condenado por causa disso, é porque o corpo ele não coopera mesmo. Ele não coopera. Ele não coopera, você começa a ficar cansado, sonolento. Mas é aí que você tem que exercitar o espírito. Sabe? Quando nós estamos conectados ao espírito ininterruptamente, sabe, direto, não tem como o corpo do pecado ele exercer poder sobre você. Pelo contrário, o seu corpo fica energizado. Ó Senhor Jesus, né? Amém, assim, sabe, irmãos, é isso que mantém-nos na reunião, mesmo ouvindo a palavra, sabe, atento. E aí Deus, ele aproveita para falar para nós. É nesse momento que Deus, ele aproveita para falar para nós, quando nós estamos conectados pelo Espírito ao Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Bem, irmãos, era impossível ao homem cumprir as exigências, sabe, a vontade de Deus, por ele mesmo. É por isso que, como eu falei, primeiramente o homem foi desconectado verticalmente de Deus. Mas aí a segunda vertente é que Satanás, ele usou a desconexão com Deus para desconectar os homens entre si, na horizontal. Se você não estiver conectado, sabe, com Deus na vertical, você não consegue ser um com os irmãos. Pelo fato deles estarem desconectados, né, eu estava vendo essa semana, né, eu estava vendo a experiência de Caim e de Abel. Eles foram servir a Deus, oferecendo um determinado tempo uma oferta a Deus, e por eles estarem desconectados, pelo menos um deles estava, porque tanto Abel como Caim devem ter ouvido da boca de Adão o que acontecera com eles. Tudo. O que Deus falou, mesmo a maldição que Deus tinha colocado sobre a terra por causa do homem, assim também como as vestes que Deus, o procedimento que Deus usou para dar uma veste ao homem. E aí Abel ouviu isso, puxa, isso agrada a Deus, né? E ele passou a ser o quê? Pastor de ovelhas, criar ovelhas. E Abel e Caim também ouviu, tanto essa como também Adão dizer que a terra não produziria o que eles, né, plantassem, mas só daria cardos e abrolhos. Aí Caim deve ter pensado assim, eu vou fazer, né, eu vou mostrar para Deus que eu sou capaz, né, que Deus está errado. E aí ele foi e conseguiu, né, e do melhor do fruto, assim como Abel, ele levou para Deus. Abel, ele ofereceu como sacrifício, né, uma de suas, né, do seu rebanho, uma ovelha do seu rebanho. E a Bíblia fala que Deus agradou-se de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta, Deus não se agradou. E no momento em que Caim foi rejeitado, o que é que ele passou a ter? Inveja, e nele brotou todo tipo, sabe, de sentimentos contra o seu irmão, porque ele foi rejeitado por Deus. Quando nós servimos, irmão, desconectado de Deus, sabe, por melhor, sabe, por mais capaz que você seja, porque, puxa vida, Caim, ele conseguiu, né, produzir na terra o que Deus disse que ele não conseguiria. Era ou não era capaz? Pense num lavrador, né? Ele conseguiu, mas por mais que nós sejamos capazes, nós vamos sempre ser rejeitados por Deus. E quando você é rejeitado por Deus, sabe, irmãos, o seu sentimento, muitas vezes, é logo partir para os irmãos, criticar os irmãos, sabe, às vezes você chega e dá uma opinião, irmãos, que tal nós fazermos assim, assim, assim? Aí os irmãos, né, percebem que não está alinhado à palavra, e com muito cuidado tenta ajudar o irmão. Se ele for simples, ele vai receber ajuda. Mas se ele não for simples, o que é que vai fazer? Vai ficar chateado. Antes ele falava, antes ele participava, também não vou falar mais nada. Não vou fazer mais nada. Não querem comer, nunca aceitam o que eu falo, nunca ouvem o que eu falo, minhas opiniões não valem de nada. Na verdade, nossas opiniões desconectadas de Deus, irmão, não valem de nada. A nossa justiça, sabe, para Deus é como um trapo de imundícia. Está lá em Isaías 64, se eu não estou enganado. É como um trapo de imundícia, não vale de nada.
Você precisa estar conectado a Deus. Você precisa estar alinhado a Deus. Você não precisa inventar nada. Irmãos, preste atenção. Não precisa de sua opinião, não precisa se inventar nada, porque tudo já está feito. É mais simples ou não é? Ou não é mais simples? O que é que você quer? Você quer fazer, né, perder tempo fazendo as coisas quando tudo já está feito? Só precisa fazer o quê? Seguir a direção. Cumprir aquilo que Deus está nos falando. Praticar a palavra profética. Só isso. Não tem nada de complicado. Né? Naamã, né, o general, olha só, veio não sei de onde, lá da terra dele, aí chega para o profeta, para Eliseu, né? E Eliseu nem foi lá, né? Manda ele dar 7 rios lá no rio Jordão, 7 mergulhos lá, 7 mergulhos no rio Jordão. Aí, como é que pode, rapaz, eu vim não sei de onde, né? Esperando lá chegar nem ele veio me receber. Mandou uma serva lá, não falar para mim, nem ele. Primeiro ele ficou chateado porque ele não foi recebido como ele esperava ser sido, né? E aí, porque era algo tão simples, ele não aceitou. E ia voltar leproso, né? Preferia ficar leproso do que ser simples. Aí o servo dele, mas meu senhor, se ele tivesse pedido uma coisa complicada, né? Você não ia. Só está pedindo para dar 7 mergulhos ali. Aí ele, tá bom, foi lá, deu os 7 mergulhos e ficou curado. Parece, né, irmão, se o Senhor está mandando você dar 7 mergulhos, dê os 7 mergulhos. Não dê só 6. Não queira dar 10. É só 7. Tá certo? Não queira inventar mais o que já está pronto. Vamos ser simples, singelos e descomplicados. Só precisamos ser simples, singelo e descomplicado. Irmão, você vai ver como a sua vida vai ser mais feliz. Você vai ser mais feliz se nós formos simples, singelos e descomplicados. Senhor Jesus. E por causa disso, né, Caim foi e matou o seu irmão. E eu estava vendo, sabe, Satanás, ele queria separar a humanidade, sabe, não só de Deus, mas um dos outros. E depois do dilúvio, ele mudou de estratégia. Mas agora ele estava unindo a humanidade debaixo do seu governo, debaixo de sua direção, e continuou desconectado com Deus. A única ocasião, naquele momento, que o povo ele se juntou foi para afrontar Deus, para ir contra Deus, né? Eles construíram, se defrontaram de uma planície, e toda a humanidade ali se juntou e construíram uma torre, né? Eles já fizeram um plano B, né? É tipo assim, ó, nós vamos afrontar a Deus, mas eles sabiam o que aconteceu, né? Antes de Noé, né? Antes do dilúvio, eles sabiam o que aconteceu. Então eles sabiam que se afrontassem a Deus, algo do ruim ia acontecer com eles. Então, olha, vamos construir uma torre, porque se Deus mandar um dilúvio, a gente vai estar lá até chegar aos céus, né? Até chegar aos céus. E aí Deus veio e confundiu a linguagem deles e toda a humanidade se espalhou pela terra. Irmãos, a vontade de Deus é que o evangelho chegue em toda a terra. A vontade de Deus, irmãos, é que essa terra inteira seja habitada e seja cheia com Deus, com a vida de Deus. É por isso que mesmo nós aqui, embora às vezes estejamos bem, confortáveis, é muito bom viver a vida da igreja, mas Deus, Ele quer, irmãos, que nós saiamos, sabe, nos espalhemos e preguemos o evangelho a todas as nações, até os confins da terra. E Ele ainda disse assim, que estaria conosco todos os dias. Amém? Assim como aconteceu assim aqui, como aconteceu em Caicó, amanhã nós vamos estar tendo uma oportunidade de ser simples, singelo e descomplicado. Ir lá para Ipanguaçu, sabe? Para uma terra lá de cigano, de cabra brabo, né? Para pregar o evangelho. Amém? Ó Senhor Jesus, a única arma que a gente tem que levar na mão é a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus.
E aí o homem, ele foi expulso do jardim do Éden, e Deus ainda colocou um querubim no caminho ali da árvore da vida, para impedir que o homem ele tivesse acesso à árvore da vida. E esse querubim tinha uma espada que revolvia-se com fogo. Então, ali nós vemos o querubim que representa a glória de Deus, a espada que representa a justiça de Deus, e o fogo que representava, o fogo que revolvia a espada, a santidade de Deus. Então, essas três exigências separava o homem de Deus. Ó Senhor Jesus, mas Deus ele tinha um plano B. Mesmo que o homem tivesse afastado, essa nunca foi a intenção afastar o homem de Deus. Deus, ali no capítulo 2, versículo 10 de Gênesis, diz que saía um rio, do jardim. Preste atenção, o homem ele foi expulso de onde? Do jardim. E o rio saía do jardim. Porque o homem não estava mais no jardim. O homem estava fora do jardim. Irmãos, a gente tem que sair para fora. Sabe? Para fora dos quatro paredes. Onde é que estão as pessoas? Aonde é que estão as pessoas que têm que ser alcançadas por esse rio? Na rua. As pessoas estão nas ruas. Alguns querem insistir que a gente tem que, palestras. Eram muito boas. Irmãos, mas não dava o resultado que nós temos hoje. O resultado que temos hoje, irmãos, é incomparável, é muito maior do que aquelas palestras que nós fazíamos aqui, às vezes, de 6 em 6 meses. E tínhamos toda vez que fazíamos palestra aqui, era aquela preocupação com espaço. Na rua você não precisa se preocupar com espaço, certo? Na rua você vai pregar o evangelho, irmãos, para muito mais gente do que aqui. E quando nós distribuíamos os convites, muitas vezes eu não sei se estou sendo presunçoso, mas às vezes 10% desses convites vinha para essas palestras. Quando no máximo tinha mais irmãos, que o objetivo era mais convidados. Mas hoje não, sabe? Hoje nós nos reunimos, por exemplo, amanhã nós vamos ter aquela saída ali em Panguaçu, como nós tivemos aqui. Nós nos reunimos e, cento e tantos irmãos saem para a rua para fazer o convite e já dá a palavra. Você oferece o convite, posso orar por você? Pessoa aceita o convite, aí você já ora pela pessoa e, como diz Assis, ora com a pessoa, tá certo? É o que nós normalmente fazemos aqui nas palestras, Quando terminar a palestra, vamos todo mundo ficar de pé, e agora um irmão vai orar e vocês vão repetir. Pronto, a gente pode fazer isso, e muitas vezes a gente nem sabia quem é que repetia, Estava lá muita gente, se escondia um por trás do outro, mas ali, pessoalmente, com você, a pessoa não tinha como recusar a sua oração, e nem tinha como recusar orar. Nós tivemos uma reunião terça-feira retrasada, eu acho, lá na casa de uma convidada que nós estamos cuidando, e aí, estava a dona da casa, e tinha mais gente no quarto do que na sala. Aí a Cis não se aguentou, Fulano, dá para chamar não sei quem lá no quarto? Quem é que está lá no seu quarto? É meu filho, a esposa dele, tinha a filha também, que também estava lá. Aí, enquanto esse povo não saiu, a Cis não sossegou, E eles não queriam, tanto que eles não queriam estar na reunião, que ficaram em pé. Nem se sentaram, ficaram em pé lá na reunião. É tipo assim, vamos ver se eles se constrangem com a gente em pé, E termina logo essa reunião, Aí a gente leu a imersão, a gente compartilhou a imersão. Quando terminou, como é de costume, assim chamou todo mundo para orar com eles, Fez lá, irmãos, e aquela mulher que nem queria vir lá para fora, como terminou a reunião, estava chorando lá. Ficou tão grato. Até a nora, que passou algum tempo lá fora, na hora, veio também para a reunião. Olha só, como é que você consegue fazer isso, irmãos, numa reunião grande aqui, com tanta gente? Poucos são tocados, mas nessas saídas, irmãos, nós conseguimos alcançar um maior número de pessoas. Então devemos sair, Então esse rio que saía ali do Éden, tinha como objetivo trazer as pessoas aonde elas estivessem. Na rua, dentro de casa, nos quartos. Por onde esse rio passar, tudo viverá. Irmãos? Por onde esse rio passar? E quem é que leva esse rio, irmãos? Quem é que é esse rio? Esse rio é Cristo, irmãos.
Primeiramente, precisa entender que esse rio é Cristo. Louvado seja o Senhor. E esse rio hoje está dentro de nós. Aonde nós formos, esse rio vai. Olha a responsabilidade. É por isso que a primeira frase que eu coloquei aqui tinha assim, ó, o fato, está no alimento diário, o primeiro parágrafo. O fato de Cristo ser o cabeça da igreja suscita em nós grande responsabilidade. Preste atenção, irmãos, nós temos uma grande responsabilidade, pois temos de encher-nos de vida pelo fluir do rio da graça. Nós temos uma grande responsabilidade porque nós temos Cristo dentro de nós como nosso cabeça. E aonde nós formos, nós estamos levando esse rio da graça para alcançar as pessoas. Ó Senhor Jesus! Então, Cristo como rio da graça, Ele nos alcançou, irmãos, por meio da redenção que Ele cumpriu por nós. É por isso que lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, diz que Cristo, Ele se tornou da parte de Deus, santidade, justiça e redenção. Tudo que o homem precisava, para poder ter acesso agora a Deus. Veja só como é que é a cruz. A cruz, ele tem uma haste vertical e uma horizontal. Ela tem como objetivo, a redenção, tem como objetivo nos conectar com Deus e também com os homens. Quando você experimenta da redenção que Cristo realizou por você, constrangido pelo amor de Deus, você também passa a chamar outros, a pregar o Evangelho, para que eles também se conectem com Deus. A maior preocupação que o ser humano, sabe, a verdadeira preocupação que o ser humano ele tem que ter com as pessoas é com a salvação delas. É com a salvação delas. Porque Satanás pode até destruir o nosso corpo, mas, e não é a ele que nós devemos temer. Antes devemos temer aquele que tanto tem poder para destruir o corpo como a alma. Se a pessoa ela não crer no Senhor, se ela não for alcançada e não for reconectada com Deus, logo, sabe, o tempo está se acabando, irmãos. Se ela não fosse reconectada com Deus logo, não é só o corpo dela que vai para o lago de fogo, a alma dela também vai ser destruída no lago de fogo, vai ser lançada no lago de fogo, onde vai haver, sabe, tormentos eternos. Tormentos eternos. Então, olha a responsabilidade que nós temos. Quantas às vezes, né, eu me lembro uma vez, que quando eu trabalhava no posto, um camarada estava bebendo na conveniência, né, que ficava aberto lá no posto de Diniz, e aí ele estava bebendo e quis ir de moto para casa, né, e aí eu, juntamente com os mototaxistas que ficavam na praça, não, rapaz, você não está com condições, eu ainda peguei a chave dele, né, e ele veio para cima brabo, me dê minha chave, senão eu dou um murro, não sei o que, me dê minha chave. Eu, rapaz, você não tem condições, ó, diga aí alguém aí que a gente possa, aí o mototaxista, me diga uma pessoa que eu vou atrás para vir aqui. E quis que ele levar ele para casa e deixar a moto lá. Eu disse, eu fico com a chave, fico com a moto, amanhã você vem aqui. Mas ele veio brabo assim, tá bom, pega aí, você quer aí, vá. No outro dia, eu soube que esse camarada bebo, nem estava ligeiro, desequilibrou da moto, não estava parado, caiu e estava perto do meio-fio, bateu a cabeça e morreu. E eu fiquei assim, como é que pode, rapaz? Eu podia ter, né, levado o murro, mas ele estava vivo. Né? Às vezes a gente sai para pregar o Evangelho, irmão, até ameaçado de... Né, eu me lembro, Márcio, eu acho que foi Márcio, uma vez pregando o Evangelho lá em Jardim de Seridó, acaba ameaçou ele com a faca. Né? Não é fácil, irmão, sabe? E não vão ser poucas, né? Por isso que eu pergunto, não fico com medo lá de Ipanguaçu não, tá certo? Certo? Mas essas coisas têm acontecido e vão acontecer, irmãos, porque tem acontecido na nossa irmandade do mundo afora. Então, e ainda vai acontecer. Então, irmãos, por isso a responsabilidade que nós temos em nossas mãos. Sabe, quando você deixa de pregar o Evangelho para alguém, é pior do que você não entregar a chave àquela pessoa e morrer, porque, sabe, a pessoa pode até depois morrer fisicamente, mas a alma dela está salva. Oh, Senhor Jesus. Recentemente, uma pessoa conhecida nossa aqui da cidade, Eunice, né, ela morreu, né, de câncer, eu acho. Mas eu nem me lembrava disso, né, as irmãs compartilharam que já deram curso bíblico para ela. Né? O Evangelho foi pregado para ela, né? E talvez ela tenha crido, não sei, né? Deus sabe, mas talvez ela tenha crido
daquela pregação, mesmo que não estivesse no nosso meio, até o corpo dela pode ter, né, ter deixado, né, esse mundo, mas a alma dela, né, se tivesse sido salva, irmãos, a gente tem que estar feliz por isso, não porque ela morreu, mas porque a alma dela foi salva. Então amanhã nós vamos ter essa oportunidade de pregar o Evangelho, sabe? De sair, pregar o Evangelho, salvar as pessoas, levar esse rio da graça, sabe? Vamos levar o plano B de Deus para as pessoas. Satanás achou que tinha acabado, desconectado o homem com Deus, mas Deus tem um rio que saía, sabe, do jardim do Éden, se dividia em 4 braços para alcançar a todas as pessoas. Por isso que nós precisamos, irmãos, desfrutar das riquezas insondáveis do Senhor, por meio do invocar o nome do Senhor. Só para me concluir, amanhã eu termino, aqui em Romanos capítulo 10, amanhã eu concluo a mensagem, se der, capítulo 10, versículo 6 diz assim: mas a justiça decorrente da fé assim diz, não pergunte em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Deus não, o Senhor ele já veio, precisa você ir buscar, porque o Senhor já veio, e Ele morreu por nós, mas você também não precisa lá, né, no abismo para trazer o Senhor, porque também o Senhor já ressuscitou por nós, vocês, sabe, louvado seja o Senhor, irmãos, porque o Senhor Ele ressuscitou, Ele morreu e Ele ressuscitou. Porém, o que é que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Irmãos, essa palavra, ela está carregada de fé. O que é que nos traz a fé? É a palavra de Deus. A palavra é o veículo que traz para o homem, que leva para o homem todas as riquezas de Deus. A palavra, ela leva a fé. O que é a fé? A fé no aspecto objetivo consiste, irmãos, em tudo que Deus fez, em tudo que Deus está na fé. E quem é que traz tudo isso para nós? É a palavra de Deus. Porque a fé vem pela palavra, pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você recebe a palavra de Deus, você recebe fé. Você quer fé? Receba a palavra de Deus. Né? Aquele camarada lá, receba, né? A palavra de Deus, amém. Senhor Jesus, onde é que está? No teu coração, versículo 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você vê, não precisa você ir lá ao abismo para conferir se o Senhor ressuscitou ou não, você só precisa crer no seu coração, e confessar isso, porque com o coração se crê para a justiça, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. Irmão, Satanás, ele quer confundir as pessoas, mas se você for simples, singelo e descomplicado, se você, né, for obedecer, se você crê na palavra de Deus, sabe o que é que deixou o povo de Israel fora da boa terra? Foi a desobediência, e ainda diz assim, que foi a incredulidade do coração deles. Mas, quando eu creio na palavra de Deus, quando eu creio e recebo a palavra de Deus, eu recebo fé, eu recebo as riquezas de Deus, eu recebo a substância de Deus, sabe, o que Deus ele é colocado dentro de mim, irmãos, e quando eu recebo isso, eu automaticamente confesso, com a boca, Senhor Jesus, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, ou seja, ele tem clareza, ele sabe o que é que Deus quer, ele sabe qual a direção que tem que tomar, por quê? Porque ele crê, ele recebe o que Deus está falando com simplicidade e singeleza. Senhor Jesus, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, amém. Irmãos, o Senhor não é rico só para Assis,
Não é rico só para Fabiano. O Senhor é rico para com quem? Todos que o invocam. Quando eu abro a boca e invoco o nome do Senhor, ó Senhor Jesus, eu me encho das riquezas de Deus, eu me fico saturado das riquezas de Deus, tudo que Ele é, santidade, justiça, sabe? O que você precisa, até mesmo humanamente, como paciência, amor. Às vezes você não consegue amar o irmão, você começa a invocar o nome do Senhor, Senhor Jesus, irmãos, até o amor de Deus é derramado em seu coração, você passa a amar os irmãos. Ó Senhor Jesus, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, como invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Aleluia. Irmão, você quer ter os pés formosos? As mulheres, né, querem ter os pés formosos, por isso que não param de ir a manicure, né? Quer ter ali os pezinhos bonitos. Você quer ter os pés formosos? Quer ter os pés formosos, irmãos? Quem é que quer ter os pés formosos? Amém, né? Aonde é que a gente tem que ir? Às ruas. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Para você sair, irmão, você tem que ir para onde? Para as ruas. Você quer ter os pés formosos? Sabe, amanhã tem uma sessão especial, sabe, que vai deixar os seus pés formosos, o salão celestial, tá certo? Todos nós estamos convidados para termos uma manhã de spa celestial, para cuidar dos seus pés, para chegarmos à noite, aqui nesse local de reunião, todo mundo exibindo os pés. Todo mundo com os pés formosos. Amém. Então, irmãos, vamos amanhã, tá certo? Com esse mesmo sentimento, sabe, de pregar o evangelho, carregando a responsabilidade que está sobre nós de salvar as pessoas. A responsabilidade é grande, não é pouca. Eu preciso carregar essa responsabilidade e ser fiel, mas sabendo que não sou eu que faço a obra, é a palavra que age em mim. Não como Caim, que achava que podia fazer alguma coisa para Deus, mas como Abel, que sabia o que agradava a Deus. Irmãos, mesmo que ele tenha morrido, mesmo que nós tenhamos que fazer morrer a nossa vida da alma, domingo de manhã, todo mundo quer estar em casa, fazendo as suas coisas, mas mesmo assim, eu quero ter a disposição para servir ao Senhor. E amanhã à noite nós vamos chegar aqui, irmãos, cheio de júbilos. Como é que quem sai chorando, quem com lágrimas semeia, né? Ceifarão. Amanhã a gente vai trazer com júbilo, né? De manhã sua alma ela vai gemer, porque vai acordar cedo para ir para outra cidade, mas à noite, irmãos, vamos estar aqui todos desfrutando. Eu queria ter terminado essa reunião para amanhã à noite nem precisar falar mais nada, mas dependendo da direção do Espírito amanhã, irmãos, todos vamos, né, na verdade a palavra vai ser completada por vocês. Amém? Vocês querem essa responsabilidade? Amanhã é vocês que vão completar a palavra aqui. Vão completar a palavra da verdade, né? Que é o evangelho da vossa salvação. Louvado seja o Senhor.